Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu fiquei encarregue de dar nossa aula do discipulado e acho que deu pra perceber que eu tô aterrorizada, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém. Amém. Vamos lá. O tema que os nossos pastores me designaram para me ajudar foi coordenação e o tema é estar no Espírito, mas uma palavra que eu destaquei muito ao longo desse estudo para dar essa aula foi diversidade, e vocês vão entender ao longo da aula. Eu só queria falar que esse tema eu achei muito interessante e, se olharmos assim, primeiramente é tecnicamente fácil, mas tem muitas camadas, então acho que gostei bastante. Então vamos lá. Primeiro, o versículo orientador que sugeriram foi 1 Coríntios 12, 4 ao 6, então eu vou pedir para todo mundo abrir, por favor, a gente vai ler. Vamos começar de trás para frente, para ser diferente. Alguém lá de trás lê e a gente faz assim. É o livro, né? 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Quem já abriu pode ler. Fica à vontade, galera. Alguém? 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Vamos lá. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Exatamente. Então, acho que deu para entender que esse versículo fala bastante de diversidade, e é aquilo que eu estava falando para vocês, fala muito de diversidade em dons, serviços e realizações, mas o Deus continua sendo o mesmo. Ou seja, toda essa diversidade, se nós pararmos para pensar, a igreja, não a igreja física só, a igreja, o corpo de Cristo, é toda uma diversidade de ministérios, cada um tem a sua função, de personalidades, cada um de nós tem uma forma de pensar, mas o corpo é sempre o mesmo, o Deus é sempre o mesmo. Amém. Vou voltar um pouquinho àquilo que a pastora tinha falado na aula anterior, não sei se assistiram o vídeo, quem estava aqui, só para recapitular. A pastora falou sobre o corpo de Cristo, e nós todos somos o corpo de Cristo. Nós pensamos no corpo físico, cada um de nós tem a sua função, cada um de nós tem o seu chamado, a sua designação, que foi dada por Deus. A gente não pode querer pegar a função de outra pessoa. O braço tem que ser o braço não pode querer ser a perna. Porque se todo mundo quiser ser perna, se todo mundo, por exemplo, quiser ser ministério de louvor, a gente não vai ser um corpo, a gente vai ser um ministério de louvor, a gente vai ser um grupo de músicos. Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua função e cada um tem que trabalhar nessa sua função. E a sua função é importante. O que eu ia falar agora? Por exemplo, se nós pensarmos agora nos principais, assim, ministérios da igreja, Ministério de Louvor, tem a intercessão, tem o Ministério de Dança, o Ministério das Crianças, tem ali a mídia. Eu, por exemplo, nunca me veria, por exemplo, o que o Sandra e a Emília fazem, porque eu não entendo nada de tecnologia, então cancela pra mim. Eu tenho que vir para aqui todos os domingos fazer a minha função, fazer aquilo que Deus me designou, o meu chamado, que é cantar. Então, a gente tem que entender isso, que para o corpo de Cristo funcionar, cada um tem que fazer o seu. Agora, vamos aqui para a nossa apostila e, novamente, sintam-se livres quem quiser começar a ler. Estar no Espírito. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6 diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A segunda parte do versículo 6 diz que o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós temos o Espírito, temos o Senhor e também temos Deus. Portanto, temos o Pai, o Filho e o Espírito, o Deus triuno, que opera tudo em todos. Nós temos o Pai, que foi
corporificado em Cristo. Cristo é a corporificação de Deus Pai. O Pai e o Filho são um. Por meio da encarnação, viver humano, morte e ressurreição, Cristo tornou-se o Espírito. Em outras palavras, esse Espírito é o Cristo Espírito, o Cristo pneumático. Em suma, o Pai está no Filho e o Filho está no Espírito. O Espírito é a consumação final e máxima do Deus triuno. É esse Espírito que trabalha em nós, concedendo-nos dons, ministérios e realizações. Obrigada. Eu fiz aqui um pequeno esquema para explicar esse pedacinho, o que eu entendi dele. E aqui basicamente está falando que não importa o diverso do que você faz, do seu dom, do seu serviço, daquilo que você opera dentro do corpo de Cristo. Tudo vai girar em torno de Deus. Deus é o mesmo. Não importa o que você faz, não importa a diversidade que seja, o Deus é o mesmo. Então, os dons são dados pelo Espírito Santo, os serviços são para o Senhor e as realizações são operadas por Deus, pelo Deus. Ou seja, tudo isso, todas essas três designações vão dar em quem? Em Deus. Vão dar naquele Deus triuno, naquela trindade de Deus, nosso Deus. E está bem reforçado isso no 1 Coríntios 12, 6. Então eu vou pedir para alguém ler, só para reforçar de novo esse último versículo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas. Porém, é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhe pertencemos. Amém. Aqui na minha tá assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tudo que acontece, tudo que nós fazemos dentro da igreja vem de Deus. Não, Ele coloca na gente aquilo, Ele que nos encaminha, de certa forma, aquilo. Eu coloquei que Deus trabalha em nós e concede a nós realizações. Porque alguém vai chegar e falar: ah, Sara, mas eu não sei, às vezes eu estou na igreja, eu não sei qual é a minha função lá, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei o que fazer. Mas Deus vai trabalhar isso em você, contanto que você esteja, na condição que você esteja com Deus no Espírito, Ele vai trabalhar isso em você aos poucos. É uma coisa natural, né, Sara? Exato. Esse desenvolvimento, essa descoberta. Então, não há por que nós ficarmos ansiosos em relação a isso, não é? Exatamente. Porque é uma coisa natural. Exatamente. E tem uma frase que a minha mãe fala muito pra mim e que ao longo do tempo eu tenho visto isso se manifestar muito em mim, e nem é só nas coisas da igreja, na minha vida mesmo, no cotidiano, e talvez vocês também vão se identificar, que às vezes Deus vai trabalhar no que mais dói na gente. Por exemplo, tem uma coisa que eu nunca vou esquecer que aconteceu aqui na igreja, e que foi o que assim me despertou, que para quem não sabe, eu sou uma pessoa muito tímida, muita vergonha mesmo, e quando eu falo isso para as pessoas, ninguém acredita, porque eu canto e eu faço e acontece, mas ninguém acredita. Eu sou uma pessoa muito tímida mesmo, muito fechada. E teve uma vez que tinha vezes que meu pai, antigamente, hoje ele na maioria das vezes está aqui nos domingos, mas tinha vezes que ele não podia estar, e eu só cantava quando meu pai estava. E quando ele não estava, eu assistia o culto normalmente, como todo mundo. E teve uma vez que meu pai não estava, eu estava assistindo o culto, o pastor deu abertura normal, e ele virou, a igreja cheia, a Sara vai dar louvor. Eu gelei na mesma hora, os meus órgãos pararam de funcionar. E o que eu ia fazer? Eu não sei o que eu ia fazer. Todo mundo olhou pra mim, eu não sabia o que fazer. E eu tinha que fazer, porque eu não ia, obviamente, contrariar o pastor, e teve que fazer. Eu não sei se foi foi uma manifestação minha, eu não sei, mas eu fui. Eu dei louvor, eu fui lá, cheia de vergonha. Na época, era outro tecladista que a gente tinha, que é um grande amigo meu, então eu acho que eu fiquei um pouco mais confortável, mas estava cheia de vergonha. Eu dei o louvor, mas eu estava morrendo. Hoje, lá em casa dá muita risada, talvez eles vão dar risada com isso, mas na época eu gelei. Mas eu acho que isso foi assim um despertar para mim, foi assim um divisor de águas que fez com que eu percebesse: tá, isso é o meu dom, esse é o meu chamado, é isso que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer. Porque por muito tempo, às vezes, a gente sabe que é aquilo que a gente tem que fazer,
mas aquilo dói na gente, aquilo incomoda na gente. Deus fala, é aquilo, e você, não sei. Mas às vezes a gente tem que aceitar, é o simples aceitar. Ah, Sara, mas você podia simplesmente não cantar, podia fazer outra coisa. Mas a gente chega vou usar a expressão, chega uma parte que é ridícula, a pessoa vê, você canta, por que não usar isso para o que Deus está te chamando para, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Às vezes, Deus já mostrou para você e às vezes a gente mesmo que não quer aceitar. Eu acho que é importante a gente também entender que aquilo que Deus tem pra gente, que escolheu pra gente, às vezes é muito melhor do que a gente pensa. E vai doer no início, mas a gente vai entender que é aquilo. Outro exemplo, como eu falei, eu penso nessa frase que a minha mãe me fala, muito no meu cotidiano, por exemplo. É uma coisa engraçada. Eu odeio cuidar do meu cabelo. Eu não tenho paciência, não consigo. Mas Deus me abençoou com o meu cabelo crespo, muito complicado de cuidar. E eu não consigo, eu não tenho paciência, mas meu cabelo é muito difícil de cuidar. Então é uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia, que é a paciência que eu trabalho diariamente com uma coisa que eu não suporto, mas é a minha realidade, então eu tenho que viver com isso. Então é uma coisa que a minha mãe fala muito e eu acho que manifesta muito. Talvez vocês estão me ouvindo falar e já pensaram em muitas coisas que acontecem com vocês. Vamos agora continuar a leitura do livro. Não sei, alguma pessoa diferente para ver? Entretanto, para ganhar revelação, precisamos estar no Espírito. Hoje, o Espírito habita o nosso espírito humano, tornando-se os dois um só espírito mesclado. E por ele conseguimos entender a respeito de dons, ministérios e realizações. Se permanecermos na nossa mente com os seus pontos de vista e preferências naturais, não poderemos ter revelação sobre essas três questões, porque somente o Espírito é que nos revela. Os dons estão relacionados com o Espírito, os ministérios estão relacionados com o Senhor, e as realizações ou operações estão relacionados com Deus. Precisamos avançar dos dons para os ministérios e depois para as operações. Exatamente. Aqui no final fala daquilo que eu já expliquei aqui, do Deus triuno, mas desse pedacinho eu só coloquei ali aquela frase que é: sem Espírito a gente não sai do lugar. E é uma coisa, não adianta eu ter a melhor voz do mundo, eu cantar notas incríveis, não adianta eu ser um músico incrível e tocar coisas como ninguém, não adianta eu ter a eloquência de falar para as pessoas, não adianta eu ser um ar da tecnologia, se não tem Espírito. Se não tem Espírito, a gente não sai daquilo. Aquilo não passa de um talento, não passa de uma coisa que a pessoa sabe fazer. A gente precisa estar no Espírito para evoluir naquilo que a gente já sabe, que a gente sabe fazer bem. E se a gente não sabe, se a gente não tiver no Espírito, a gente nunca vai chegar a descobrir. Às vezes a gente está na igreja e novamente a gente não... eu não sei, eu não descobri ainda qual é o meu dom, Deus ainda não me revelou. Os pastores não me dão um ministério para me responsabilizar. Deus nunca operou em alguma coisa em mim. Mas se você não busca, como é que você quer que Deus te revele? Se você não tem uma relação, uma intimidade com Deus, como é que você quer que Ele revele alguma coisa para você? É quase que uma troca. Deus, você tem que ter uma boa intimidade com Deus para que Ele te revele as coisas. É uma relação de amizade. Pessoas, por exemplo, uma amizade. Se você não tem uma boa relação, você não sai contando a sua vida para as pessoas na rua. Você conta para pessoas que você tem uma intimidade, pessoas que você confia. Se você confiar que Deus vai revelar para você, se você tiver uma boa intimidade com Deus, se você buscar o Espírito, Ele vai revelar isso para você. Deus revela. E Ele vai apontar o caminho certo para você. Tem aqui uma frase que eu gostei bastante, que é: porque somente o Espírito é que nos revela. Mas nada vai mostrar, não adianta o dom que você tenha. Se você não tiver Espírito, se você não tiver uma boa relação, não adianta de nada. É aquilo. Se o pastor nunca tivesse, eu acredito que Deus tocou no coração do pastor para falar. Se ele não tivesse falado, Sara, você vai dar o louvor, eu continuaria sendo aquela menina que assiste o culto, ouve as palavras e é a mesma coisa. Se eu não tivesse aceitado o meu chamado na igreja,
eu seria mais uma pessoa, mais um número na igreja. E é isso, basicamente, que eu tenho para ensinar para vocês hoje. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre, depois dessa aula, o que entendeu, o que não entendeu. É aquela questão de vai com medo mesmo. É isso. E o Senhor, pela misericórdia, opera. Exatamente. O pastor me incumbiu na quinta-feira, bem pastor, foi forte. Foi forte de vergonha que eu estava. Eu dei uma gargalhada no microfone. Mas eu tentei, eu juro que eu tentei passar a mensagem. E acredito que alguns saíram um pouquinho da bênção. Mas não é algo fácil para mim. Parece que é, mas é muito difícil pregar para mim. Eu tenho muito, não sei se alguém se identifica, medo de mudança. Eu fiz um trabalho na escola sobre isso e eu descobri muitas coisas sobre mim. Eu tenho muito medo de mudança. E uma das estratégias que eu uso é muito se jogar na coisa. Por mais que eu esteja aterrorizada, eu me jogo mesmo na coisa. Por exemplo, eu ainda estou aterrorizada com o que eu estou fazendo agora. Mas eu estou fazendo. A ficha só bateu ontem. Eu falei, amanhã eu vou dar aula. Mas é isso, é a gente aceitar o nosso chamado, por maior medo que a gente tem é aceitar aquilo que Deus tem pra gente, porque certamente é muito melhor do que a gente tem pra nós. E não tenha medo que não apareceu agora, que não estão me dando os cargos de agora, porque Deus vai mostrar. O quanto mais íntimo você seja do Espírito, mais Ele vai mostrar as coisas, vai revelar as coisas pra você. E pronto. Amém.